Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Gostaria de convidar você que está aqui comigo, fique de pé. Aqueles que estão nos assistindo online, agradecemos a presença de cada um aqui, dos irmãos, e também agradecemos aqueles que estão nos ouvindo pelo YouTube. Vamos orar. Nós temos muito que agradecer ao Senhor pela bondade dEle. O Senhor é bom o tempo todo Deus é bom, e nós louvamos a Deus pelas lutas, pelos problemas, mas nós louvamos a Deus, porque Deus é maior, porque Deus está conosco, porque Deus é maravilhoso e Deus cuida de nós, amém? Eu convido você a fechar os teus olhos e entrar em comunhão com o teu Deus. Faça a sua oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite nós estarmos na tua casa. Que privilégio, que honra, que prazer, que alegria de estar na tua casa para estudar a tua palavra. Senhor, é um privilégio estudar a tua palavra. E nós pedimos que nessa noite o Espírito Santo, aquele que é o nosso mestre, o nosso instrutor, possa vir nos ensinar aquilo que Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito, escreveu para a igreja de Coríntios, e que nós possamos hoje aplicar na nossa própria vida, na nossa própria igreja. Ajuda-nos, Senhor, a passar a mensagem dessa palavra para os irmãos que estão aqui ouvindo, aqueles que estão em casa. Senhor, usa as nossas vidas, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Somos vasos falhos, vasos falíveis, frágeis, mas o Senhor é um Deus grande e poderoso. Por isso, Senhor, usa a nossa vida. É o que eu te peço nessa noite e agradeço em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. É um capítulo da Bíblia maravilhoso. Vocês estudaram a semana passada com o pastor Fernando, talvez um dos mais lindos capítulos da palavra de Deus, que é o capítulo 13, que fala sobre o dom do amor. Nós não podemos, não fazemos nada se nós não tivermos o dom do amor. Nós não falamos línguas como temos que falar, não profetizamos, não somos pastores, não somos mestres, não somos bons hospedeiros, não somos pessoas que socorrem, se nós não tivermos primeiro o dom de amor. Foi isso que vocês aprenderam na semana passada, no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, que fala de uma forma bem abrangente sobre o dom do amor. Hoje nós vamos falar muito sobre um dom que a igreja de Corinto estava fazendo de uma forma assim errada, estava usando, muitas pessoas tinham o dom que nós vamos estudar hoje, que é o dom de falar em línguas estranhas. Muitas pessoas lá tinham esse dom, mas o faziam de maneira desordenada, faziam sem ter consciência do que estavam fazendo. E muitas delas se achavam superiores, por exemplo, aqueles crentes que falavam em línguas estranhas, eles se achavam superiores àqueles irmãos que não falavam em línguas estranhas. E aí Paulo escreve essa carta, nesse capítulo, repreendendo esses irmãos, falando que é uma coisa maravilhosa, o dom de línguas, devemos procurar, devemos ter, beleza, tudo bem, só que não é o maior dom que nós precisamos buscar. E Paulo cita aqui o dom de profecia, que ele é superior ao dom de falar em línguas. Se você fala em línguas, mas se você também é profeta, ou seja, você traduz aquilo que o Senhor quer falar para a igreja, é melhor. Por quê? Nós vamos estudar isso aqui hoje. Porque o falar em línguas edifica a mim, edifica somente a mim. Se eu não transmito, se eu não traduzo o que essas línguas querem dizer, a igreja que está aqui, ouvindo eu falar em línguas, não está entendendo o que eu estou falando. E com isso ela não é edificada. Então Paulo ensina essa lição. Vocês podem pegar o capítulo 14 inteiro. Paulo vai falar todo esse capítulo, aí, vários versículos, discorrendo sobre esse dom de línguas. E falando que era melhor que eles buscassem o dom de profecia. Porque ao eles terem o dom de profecia, eles poderiam falar o que Deus queria falar para a igreja. Podiam transmitir o que Deus queria falar para toda a igreja. Para aqueles que eram crentes, fiéis à igreja, e também para aqueles que não eram, pessoas que visitam. Vamos fazer aqui uma analogia com a nossa igreja. No domingo, às vezes, nós temos 5, 6, 4, às vezes até mais visitantes. Pessoas que são, às vezes, católicas, são espíritas, e não sabem nada do Evangelho. E se nós estivéssemos aqui
durante boa parte do nosso culto falando em línguas, eles olhariam para nós e falavam, esses caras são malucos, eu não entendo nada do que eles estão falando. E eu não consigo transmitir nada para eles. E é isso que o apóstolo Paulo falou que a igreja de Corinto estava fazendo de maneira completamente equivocada. E toda a lição vai falar sobre isso. Não é que Paulo é contra o dom de línguas. Ele deixa claro isso. Ele fala, se vocês falam em línguas, eu muito mais do que vocês. Ou seja, Paulo também tinha o dom de falar em línguas. Mas ele falou, eu não me vanglorio disso. É melhor eu falar 5 palavras do que eu falar 10.000 palavras que ninguém entende. Eu falo uma língua estranha que ninguém entende. Por exemplo, aqui nós falamos o português. Se eu vier aqui falando chinês, muito poucas pessoas vão entender. Se eu vier falando qualquer japonês, alemão, pouquíssima, talvez ninguém. É isso que Paulo fala. E fala, para você edificar a igreja, nós temos que lembrar, Deus nos deu os dons, Deus nos dá os dons, para quê? Para que a igreja dele seja edificada. E aí ele dá os dons diferentes, ele dá para o Theo um dom, ele dá um dom para você, diferente que deu para o Theo. Para quê? Para que o Theo trabalhe na igreja, venha servir a Deus na igreja, com o dom que Deus lhe deu, e que a igreja toda possa usufruir o dom que Deus deu para ele. Assim com a Zezé, com cada um de vocês. Então, essa é o cerne da lição. Eu não vou me ater muito a ler, mas nós vamos passar os tópicos de uma maneira geral, mas eu quero mais falar qual era a ideia de Paulo ao escrever esse capítulo. Eu quero que vocês saiam com essa ideia, de que o dom de línguas é muito bom, mas se você não tem o dom de línguas, você não é menor do que aquele que tem o dom de línguas. Amém? Deu para entender? É isso que os irmãos de Coríntios, alguns estavam achando, não, mas eu falo em línguas. Eu falo em línguas, a Zezé não fala em línguas. Ou a Zezé fala e o outro não fala. E Paulo falou, vocês não devem ficar se vangloriando nisso. E vocês devem buscar muito mais do que o falar em línguas, é o dom de profecia. Porque você, ao trazer uma profecia de Deus, você transmite qual é a mensagem que Deus quer falar para a sua igreja. Numa palavra que todo mundo entenda, numa língua que todo mundo entenda. Aí a igreja inteira será edificada. Quando eu falo em línguas, muitas vezes, e não tem interpretação, eu sou edificado. Às vezes, Deus me esclarece e eu entendo o que eu estou falando. E outras vezes, Deus nem me esclarece, eu não sei o que eu estou falando, mas eu estou edificando o meu espírito. Mas a minha mente, Paulo falou, nós não temos apenas que edificar o espírito. A nossa mente também tem que ser edificada. Então, Paulo fala, é muito mais racional nós buscarmos o dom da profecia. É isso que ele esclarece, e ele vai falar sobre a ordem do culto. Nós vamos finalizar, no final da lição, que tudo tem uma ordem. Não é proibido falar em línguas na igreja, mas não pode nós temos aqui no culto à noite 80 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo. Isso não edifica nada a igreja. Ninguém entende nada e vira uma bagunça. Aí Paulo fala, não, tem que ter uma sequência. Quando um fala, o outro se cala. Aí muitas pessoas falam, mas eu não domino o espírito. Paulo fala, não é assim. Nós temos que ter domínio próprio. Mesmo ao trazer uma profecia, tem a hora certa, o Espírito de Deus. Você não faz, se você tem o dom, o fruto, melhor dizendo, do domínio próprio, que é um dos frutos lá de Gálatas 6, que é o fruto do domínio próprio, você vai trazer a profecia na hora certa. E enquanto o irmão está trazendo a profecia, o outro profeta se cala. Ele não pode trazer uma profecia ao mesmo tempo. Então, esse tipo de ordem tem que ser feita no culto. E nós vemos que os irmãos de Coríntios, como já foi falado aqui, eles tinham todos os dons. A igreja de Coríntios era uma maravilha, eles tinham todos os dons do Espírito, mas eles não sabiam como usá-los. Usavam de forma desordenada. É uma igreja dos primórdios, ou seja, uma igreja que surgiu logo com os apóstolos, né, com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e assim por diante, e estavam aprendendo e fazendo muita coisa errada. E nós vemos igrejas nos dias de hoje ainda, fazendo as mesmas coisas erradas da igreja de Coríntios. Existem denominações, não preciso aqui citar quais são, basta você ir em algumas igrejas, você vai ver 3, 10, 20 pessoas falando em língua ao mesmo tempo, sem interpretação, e às vezes com 100, 200 visitantes lá que não são crentes,
que não entendem nada disso. Fala, esses caras estão malucos. Que língua que esses caras estão falando? Que história é essa? Então, ainda ocorrem esses erros da igreja de hoje. Então, Paulo deixa aqui uma lição que ela é eficaz, ela é aceitável, inclusive para os nossos dias. Tem que ter ordem no culto, tem que ter uma sequência. Então, nós vamos aprender sobre isso. Se você tiver a tua lição, nós temos aí que a posição, no item 1, a posição superior do dom de profecia. Há 3 razões pelas quais o dom de línguas é secundário, ou seja, ele é inferior em relação ao da profecia. E eu já falei o porquê. Porque a profecia edifica toda a igreja. Enquanto que o falar em línguas edifica a mim, que estou falando em língua. Edifica ao Theo, se ele está falando em língua. Mas não edifica toda a igreja. Porque as pessoas não estão entendendo o que está sendo dito. Amém? Deu para entender? Esse é um dos pontos. As línguas são ininteligíveis. Ou seja, não se consegue saber. São línguas, às vezes uma pessoa tem um dom de língua, ele está nos Estados Unidos e falando em russo. Ou falando a língua dos lanjos, que é pior ainda. Que aí é só pelo Espírito que você consegue traduzir. Então, você precisa ter noção de que o falar em línguas não é proibido, mas você tem que, muitas vezes, falar para si próprio, e não em toda a congregação ao mesmo tempo, vários membros. É isso que o apóstolo Paulo fala. Vamos ver aqui mais. O falar em línguas tem valor limitado. Tem valor limitado porque é aquilo que eu disse. Ele edifica a pessoa que está falando, mas não edifica a igreja como um todo. A profecia, pelo contrário, se você ler comigo o capítulo 14, versículo 1, você vê que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Então, mesmo que seja o dom de línguas, você precisa ter amor. Se você não tiver amor, de nada vai ter valia o dom de você falar em línguas. Contudo, especialmente o dom de profecia. Paulo já salienta logo no primeiro versículo. Olha, o falar em línguas é bom, mas se você puder ser um profeta, melhor. Ou seja, você fala em línguas, mas traz a interpretação. E toda a igreja sabe o que você está falando. Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha, versículo 2, não fala aos homens, mas a Deus. Deu para você entender? Quando você está falando em línguas, você está quem? Glorificando a quem? A Deus, mas não aos homens. Os homens não estão entendendo o que você está falando. Paulo fala isso, não fala aos homens, mas você fala a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Está dando para entender isso daqui? Consegue entender? Versículo de número 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente, para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quando é trazida uma profecia, existe a palavra da língua materna, as pessoas entendem o que o profeta está falando, você pode estar edificando, ou seja, ensinando, você pode estar exortando, e você pode estar consolando a pessoa, porque é o próprio Deus falando, uma linguagem que você entende. Amém? Então vamos lá, vamos na sequência aqui. O tipo de línguas, o item 2 aí, do capítulo, versículo 2. O tipo de língua que os coríntios falavam não tinha valor edificativo, porque eles falavam numa língua que ninguém entendia. Ok? Podia ser entendido por Deus, mas não o era pelos homens. Os homens não entendiam. Marquinhos, Paz do Senhor, Deus abençoe. Os homens não entendiam o que os irmãos estavam falando em línguas estranhas. Quantas vezes você já foi em algumas igrejas que as pessoas estão lá falando em línguas e você não compreende nada do que eles estão dizendo? Quem está sendo edificado com isso? Você vai ter aula de batismo, pode ir lá com o pastor Fernando, ele já está lá na classe. Samuel, você pode ir lá com o pastor, ele está lá na salinha dele. Está na sala dele, com as pessoas que estão tendo aula de batismo. Samuel vai ter aula de batismo. E enquanto nós estamos tendo aula aqui, os irmãos estão assistindo em casa, o pastor Fernando está dando aula de batismo para os irmãos que vão se batizar. Então, em espírito, ele fala em mistérios. O espírito a que Paulo se refere não é o Espírito Santo, mas o espírito da própria pessoa, que dava mais importância ao misterioso do que o podia trazer edificação para a igreja.
Então, irmãos, nós temos que entender isso. É glorioso falar em língua? É maravilhoso falar em línguas? É edificante? Mas para nós, para a pessoa que está falando em línguas, mas não edifica a igreja como um todo, porque não existe a tradução simultânea, as pessoas não entendem. Pode falar, pode falar. Uhum. Eu vou tentar traduzir aqui para as pessoas que eles não escutam o que você está falando. Uhum. Sim. Sim. Falou em outra língua. Aí Deus usou a irmã para falar em inglês com um americano. Aí é diferente. Aí é diferente. A irmã, é isso que o apóstolo Paulo fala. Quando é feito isso, Zezé, é uma bênção. Porque você está falando numa língua estranha, que você não domina. Deixa eu dar um exemplo disso que a Zezé está falando. Aconteceu com Pedro. Pedro no discurso, no primeiro discurso dele. A Zezé falou que ela foi orar para um americano e a Zezé não fala inglês. Mas ela, ao orar para um americano, ele ia para os Estados Unidos. Ia para os Estados Unidos. Uhum. Era americana. Ela entendia o inglês, ela entendia o que você estava dizendo. Mesmo que você não sabia inglês, você não entendia, você estava sendo usada. Amém. Deixa eu explicar isso melhor que a Zezé está falando. O apóstolo Pedro, eu vou usar o exemplo de Pedro. O primeiro discurso de Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, nós lemos isso no capítulo 2 de Atos, ele recebeu o Espírito Santo e ele fez um discurso. Ele se levantou logo depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele, cheio do Espírito Santo, ele pregou. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Mas ele falou em aramaico, que era a língua que os judeus entendiam. Mas nós lembramos que lá era a festa de Pentecoste. Tinha 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Tinha muito mais do que 3.000 pessoas que ouviram Pedro. Tinha pessoas lá que eram italianos, tinham pessoas que eram do Egito, tinha pessoas que eram da Mesopotâmia, tinha pessoas que eram do mundo todo. E todos entendiam o discurso de Pedro. Mas Pedro falava numa única língua, o aramaico. O que significa isso? A ação do Espírito Santo sobre as pessoas que entendiam na sua própria língua. Deixa eu deixar isso bem claro. Tinha um japonês. Vamos dizer aqui, o Marquinhos é japonês. Eu sou alemão. Eu estou do lado do Marquinhos. E Pedro está falando na nossa frente, em aramaico. O Marquinhos entende tudo o que Paulo está falando, mesmo sendo japonês. Eu, alemão, entendo tudo o que Pedro está falando, porque o Espírito Santo veio sobre nós. Deu para entender? Línguas estranhas. Deus tem esse poder. Mas nós não devemos, o que Paulo fala, que isso não tem que ser enfatizado na igreja. Você falar em línguas é uma maravilha, é um dom especial, amém. Mas ele não é ele não é superior à profecia. Porque quando você traz a profecia na igreja, toda a igreja entende o que você está falando. É isso que Paulo fala, deixa bem claro aqui no capítulo 14. Que o dom de profecia é superior ao dom de falar em línguas. Porque o dom de línguas eu edifico a minha vida. A minha vida é edificada, estou louvando a Deus. Muitas vezes eu não entendo, por exemplo, você não sabia falar inglês, você não entendia o que estava dizendo, mas o teu espírito estava edificado porque você estava sendo usada pelo Espírito Santo. Sente a ação do Espírito, é isso que eu quero dizer. Mas só entendia quem sabia falar inglês. Tem um brasileiro do lado, não entendia nada que você falava. Então não edifica a todos. É isso que Paulo fala. E os irmãos estavam fazendo essa confusão na igreja de Coríntios. Falavam todos em línguas ao mesmo tempo. Era uma bagunça. E ele vai citar aqui, nós vamos ler mais à frente aqui. A profecia ela é superior, sem dúvida, no capítulo 14, no versículo 5, então, de 1 Coríntios, Paulo não está dizendo que todos os cristãos têm possuído o dom de falar em línguas.
Não tem que ser obrigatório você falar em línguas, como muitas igrejas ensinam. Nós não somos selados pelo Espírito Santo por falar ou não em línguas. Já explicamos isso, inclusive no retiro foi uma das pregações. Nós somos selados pelo Espírito quando nós recebemos a Cristo. Já somos batizados com o Espírito Santo. O falar em línguas é um dom, diferente. Mas eu sou selado pelo Espírito Santo quando eu reconheço que sou pecador e que Cristo é o meu Salvador. Aí o Espírito Santo vem e me sela. O que significa esse selo do Espírito Santo, esse batismo? É que eu sou de Cristo agora. Não sou mais do diabo. Eu agora sou filho de Deus. Então eu sou selado. O selo eu já expliquei isso já em algumas pregações, o selo é a autoridade real, confirmando uma palavra de um rei. E o rei Deus, quando me sela, ele fala, esse aqui é meu. E como que ele me sela? Com o batismo do Espírito Santo, ao eu aceitar a Cristo. Não a eu falar em línguas, como muitas denominações pregam. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar. As línguas são ininteligíveis. O segundo argumento de Paulo para ressaltar a posição secundária do dom de línguas é que em si mesmas as línguas são ininteligíveis. Nós não compreendemos muitas delas. Podemos estar falando inclusive língua dos anjos, falando japonês, falando qualquer outro idioma que nós também não conhecemos. E os irmãos ao nosso redor também não. Ele esclarece seu ensino com o uso de ilustrações. O que ele vai usar aqui? A impossibilidade de ele edificar a igreja. Paulo admite que se fosse aos coríntios falando em línguas, não haveria tanto valor quando eles falassem por meio de revelação. O que é revelação? Revelação é a mensagem dada por Deus. Você recebe uma mensagem dada por Deus e você prega essa mensagem na língua que todo mundo entende. Fazemos uma pregação aqui no domingo à noite. É muito mais válido do que eu vir aqui e ficar falando em línguas 1h30, sem ninguém entender nada que eu estou falando. Se eu vier aqui e pregar 20 minutos, mas todas as pessoas entenderem o que eu estou pregando, e se for uma revelação dada por Deus, da palavra de Deus, é muito mais útil. É isso que Paulo fala. Paulo fala, eu falo em línguas mais do que vocês, mas eu não edifico ninguém por eu falar em línguas. Mas se eu trago uma revelação, eu edifico. E ele dá os exemplos aí em Romanos 16, 2 Coríntios 12, Gálatas 2 e assim por diante. Uma outra forma que nós edificamos a igreja, muito mais do que falar em línguas, é a ciência. Elucidação do significado da vida cristã. Quando nós ensinamos conduta cristã sobre as coisas de Cristo, nós edificamos muito mais a igreja do que falar em línguas. Quando nós trazemos uma profecia, ele fala aqui, a profecia é a expressão da vontade de Deus pelo poder do Espírito. É Deus falando através do Espírito. Lembramos dos profetas do Antigo Testamento. Como é que Deus se relacionava com os homens? Ele escolhia algumas pessoas que eram ungidas como profetas e eles falavam em nome de Deus. Vamos lembrar aqui Isaías, Jeremias. O profeta Jeremias exortou tremendamente Israel, ou vocês se convertem, ou vocês vão se tornar escravos. Ele falava com todas as letras, ele não falava em línguas, ele falava na língua que os israelitas entendiam. Ou vocês se convertem, ou vocês vão se tornar escravos de uma nação. E foi o que aconteceu. Jeremias, Isaías, os profetas eram usados por Deus. Amém? Todos eles. Muito bem, então a profecia é um dom superior ao falar em línguas. Outra coisa que você pode ser usado por Deus mais do que falar em línguas é a doutrina. Doutrina o que é? Esclarecimento e aplicação do significado do Evangelho. Doutrina é quando nós procuramos fazer uma pregação, um ensino, um estudo, onde nós ensinamos o Evangelho para as pessoas. A igreja é mais edificada do que eu falar em línguas. Deu para entender? Então o apóstolo Paulo aqui ele dá 4 casos que é mais importante você ser usado por Deus por uma revelação, por ciência, por profecia ou por doutrina. É muito superior ao dom de falar em línguas. E ele vai citar outros exemplos aqui. Apenas fazer barulho. Paulo, no versículo, você pode ler na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, do 7 ao 9. Se você ler comigo aqui, está escrito assim, até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa,
Como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por ela não forem distintos? Formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciar de sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Ele usou aqui instrumentos. Se vem aqui um irmão começa a tocar guitarra, o outro toca o órgão e o outro toca a bateria, mas totalmente músicas diferentes. O que a pessoa vai entender? Vai ter alguma melodia? Se você pegar aqui o irmão que toca bateria, ele está tocando em dó uma música lá qualquer, um hino qualquer. O outro está tocando o órgão, um outro hino qualquer. E o outro está, sei lá, no violão. Ninguém entende absolutamente nada. Paulo fala, é a mesma coisa que a igreja de vocês de Corinto. Vocês estão falando em línguas, tem 50 pessoas falando em língua ao mesmo tempo, ninguém está entendendo nada. Você vê como Paulo usa as expressões simples para explicar conceitos profundos? Ele usa aqui, instrumentos. Agora, se por exemplo ele usa corneta, a corneta você sabe que era usada como instrumento de guerra. Quando o cara lá suava a corneta, o chifre lá do carneiro, seja lá do que fosse, aquilo era um sinal que tinha que avançar para a guerra. Era um sinal claro. Mas não adiantava tocar pandeiro, tambor, tudo ao mesmo tempo. Era o som da corneta, já significava que eles tinham que avançar a guerra. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Falar em línguas é importante, mas tem a hora certa de falar e a maneira certa de fazer. Amém? Tudo com ordem, tudo com decência. Vozes sem sentidos. Outra ilustração usada por Paulo, no mesmo capítulo, nos versículos seguintes, o 10 e o 12. Olha que Paulo fala aí no versículo 10. Recentemente há diversos idiomas no mundo. Isso Paulo está falando há 2000 anos atrás. Contudo, nenhum deles é sem sentido. Irmãos, o alemão entende tudo que um outro alemão fala. Mas eu, que sou brasileiro, não entendo o que o alemão fala. Então, eles têm sentido para quem são as pessoas da mesma nacionalidade. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Está claro isso? Está claro? Por isso que nós devemos evitar. Não é válido nós falarmos aqui todos ao mesmo tempo em línguas estranhas, porque ninguém vai entender nada. Você pode estar falando inglês, eu posso estar falando numa língua dos anjos, que nem eu compreendo, e nós não vamos chegar a acordo nenhum. E as pessoas que estão do seu lado falam, opa, todo mundo aqui é maluco. Imagina um cara que nunca entrou na igreja e vê todo mundo falando em língua estranha. Foi uma das coisas que eu mais estranhei quando eu fui para a igreja, confesso para os irmãos. Fui muito jovem e fui para uma igreja extremamente sapatinho de ouro, pentecostal. E não tinha muita doutrina nesse aspecto. E eu falava, que língua que esses caras estão falando? Eu não estou entendendo nada que eles estão falando. E a minha própria esposa já era jovem e já falava em línguas, mas ela era profeta também. Aí quando ela é usada por Deus em profecia, eu entendia tudo o que ela falava. Porque Deus estava usando ela em profecia. Mas quando ela falava em língua só, eu entendia. Ela falava, cara, esses caras são loucos. Que língua é essa? Eu não estou entendendo, não é inglês que eu conheço um pouco, eu só conheço inglês, não conheço mais nada. É uma língua que eu não sei o que estão falando. Isso escandaliza. Isso escandaliza em muitas igrejas até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Vozes sem sentidos. Cada uma tem o seu sentido. Se a voz não tem significado para quem a ouve, quem fala e quem ouve estão estrangeiros um para o outro. Amém, irmãos? O valor limitado das línguas estranhas, né? De falar em línguas estranhas. Está no capítulo 3 da lição, nós já estamos caminhando aí para o 3. É bem simples a lição, ela é basicamente sobre o falar em línguas e que nós devemos buscar o dom, mas temos que ter ciência que existem dons superiores ao falar em línguas. O dom de profecia é muito melhor, você pode buscar o dom de profecia, porque você vai edificar toda a igreja, não só a tua vida, mas você vai edificar toda a igreja. O valor limitado de falar em línguas. Esse é o terceiro argumento de Paulo para indicar a posição secundária dos dons de línguas. É um dom de valor limitado porque necessita do dom de interpretação para ter sentido. É repetitivo aqui. Ele está repetindo que nós precisamos buscar em primeiro lugar o dom
profecia, porque nós vamos edificar a igreja, porque as pessoas vão entender o que Deus está querendo falar. A oração em línguas não beneficia nem quem ora, se ele desconhece o sentido daquilo que fala. Se ele desconhece. Por exemplo, se eu estiver falando em língua dos anjos, eu não entendo língua dos anjos. Uma língua estática, que é chamada ali de forma teológica. Eu mesmo não entendo. Meu espírito é edificado, mas a minha mente não é, porque eu não entendo a língua dos anjos. Eu não entendo essa linguagem. Então Paulo fala isso. Estão entendendo? Estou conseguindo transmitir a ideia? Se o seu espírito, aqui em oração em línguas, não beneficia nem quem ora, se ele desconhece o sentido daquilo que fala. O seu espírito pode se contentar com oração, mas a sua mente fica infrutífera. Quantas vezes nós falamos em língua, Marquinhos, e nós nos alegramos, porque nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá alegria, mas nós não temos a interpretação das línguas. Edifica a nossa vida, mas a nossa mente não consegue captar o que Deus está querendo falar. Nós sentimos alegria da alma, do espírito, mas não da mente. E Paulo bate muito, não apenas no livro de Coríntios, mas em Romanos, em todos os livros, que nós temos que prestar um culto racional. O que significa isso? É uma coisa que não é só emoção. Nós, logicamente, quando falamos em línguas e somos usados pelo Espírito Santo com o dom de línguas, nós nos sentimos alegria, porque o Espírito está em nós, mas muitas vezes não entendemos o que estamos falando. Amém? Porque nós não conhecemos essa linguagem. Paulo está falando isso. O seu espírito pode se contentar com a oração, mas a sua mente, ela fica infrutífera. O uso do dom dos espirituais não dispensa o envolvimento da inteligência, razão pela qual Paulo diz: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Eu não gosto nem de cantar corinhos na igreja, não gosto que a igreja cante corinhos, se não tiver a letra para as pessoas. Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque a pessoa ao cantar, se vem um desconhecido aqui, ele só está ouvindo você cantar e muitas vezes ele não sabe a letra. Ele tem dificuldade. Por isso que é fundamental que tenha a letra para todo mundo ver. Por isso que existem os hinários das igrejas, o cantor cristão, e hoje existem os data shows para a gente poder passar. Porque o Paulo fala é que nós temos que servir a Deus não apenas com o nosso espírito, mas com a nossa mente. Isso é tão importante e é negligenciado por muitas igrejas. Eu fico assim apreensivo, fico nervoso quando eu vejo que nós estamos cantando e o data show, por exemplo, deu problema, não está passando. Eu fico preocupado. Eu sei o corinho, eu sei a mensagem que está sendo pregada. Mas aquele que talvez tenha vindo pela primeira vez, não conhece. E aí a mente dele não consegue captar a mensagem. Todo corinho, todo hino tem uma mensagem. Mas ele não consegue captar. Acha a música bonita, etc. Mas não é esse o intuito. O que Paulo fala, que não tem que ser alegria só espiritual, tem que ser da nossa mente. Exatamente isso. Exatamente isso. O Espírito Santo, ele age dessa maneira. A nossa mente espiritual, mas também o nosso cérebro. Ele que nos convence do pecado, da justiça. E isso não é sentimento, isso é raciocínio. Você não sente que apenas que Deus te amou, você tem que raciocinar que Deus te amou. É diferente. Então por isso que Paulo fala aqui que nós temos que cultuar a Deus, mas com o nosso espírito, mas também com a nossa mente. Deixa muito claro isso. Se no culto público faça uma adequada oração de graça, mas a pessoa que a ouve fica impossibilitada de dizer amém, porque não entende o que é dito, ela não é edificada. O que significa a palavra amém? Vocês sabem dizer? Assim seja. Como é que você vai poder falar amém, aquilo que eu orei, se você não entendeu o que eu falei? Como é que você vai poder falar assim seja? Às vezes nós falamos o amém e esquecemos o que significa.
O falar o amém é que você está endossando o que a pessoa falou. Você fala que assim seja, que você seja abençoado. Aí você fala amém, que assim seja, que eu seja abençoado. Mas se eu ao falar a minha oração e você não entendeu o que eu orei em línguas, como é que você vai poder falar o amém? Olha o que Paulo escreve de maneira tão simples. A gente lê e não entende, mas é isso. E a igreja de Coríntios, ela tinha os dons, mas fazia tudo errado. Servia a Deus assim, com os dons, recebeu os dons que o Espírito Santo derramou sobre eles. Mas eles usavam os dons de maneira equivocadas o tempo todo. Até para comer a ceia, se embebedavam. Ficavam empazinados para comer. Aí chegava um irmão atrasado, não tinha o que comer nem tomar. Eles faziam as coisas erradas. Pessoas que se davam com a mulher a madrasta, se deitava com a madrasta, coisas absurdas. Mas eles eram cheios do dom do Espírito, mas faziam as coisas erradas. Por isso Paulo escreve essa carta, cheio de recomendações, cheio de exortações. Amém? Vamos lá. Paulo conclui dizendo aos coríntios que ele ultrapassava todos na capacidade de falar em línguas. Paulo não passava o pano, como a gente costuma dizer, não. Ele chegava, dava do pescoço para cima, chegava de sola, como a gente fala no futebol. Ele não alisava com ninguém, não. Ele falava: vocês falam em língua? Muito bem, eu falo muito mais do que vocês. Ou seja, Deus me deu o dom, mas eu não chego aqui falando em línguas. Ele fala o seguinte, olha o que ele fala, olha que coisa legal. Prefiro falar 5 palavras para ajudar os outros a crescer no entendimento das coisas espirituais, a falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Prefiro falar pouquinho, mas o que eu falar você entende. Falo 5 palavras, é melhor do que 10.000, que você não entende nada, não vai edificar a sua vida. Continuando aqui, para a gente finalizando já. O propósito do dom de línguas está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. O propósito do dom de línguas. Quando o apóstolo começa a explanação sobre o propósito do dom de línguas, ele faz um apelo aos coríntios para serem maduros no modo de pensar. Deviam ser crianças quanto à malícia, mas adultos na capacidade de julgar ou entendimento. Ou seja, as coisas espirituais têm que ser tratadas com raciocínio e lógica. Não pode ser levado apenas na espiritualidade. Tem que ter um raciocínio lógico. É isso que Paulo esclarece aqui. E essa forma, o dom de línguas, se a gente bobear, a gente faz coisas erradas. Em 1 Coríntios 14, 23, Paulo acrescenta outro ponto de vista em relação às línguas. Não são úteis aos não cristãos. É o que eu já cansei de falar aqui desde o começo do culto. Se eu falo em línguas aqui e nós estamos no meio de pessoas crentes que conhecem o Evangelho, têm experiência na igreja, não vai escandalizar. Mas se eu falar no meio de incrédulos, eu vou escandalizar, falar em línguas. As pessoas não vão entender. Vocês lembram da Michele Bolsonaro, que aconteceu com ela quando ela recebeu o batismo por falar em línguas? Ela estava orando sobre esse ministro que entrou no STF, e ela foi batizada na oração. Ela começou a falar em línguas. Não é que foi batizada, ela recebeu o dom de línguas enquanto orava por ele, melhor dizendo. Todos os jornalistas ficaram escandalizados, porque ela começou a falar em línguas estranhas, e os jornalistas de todas as emissoras, Globo e todas, você lembra disso, Theo? Todas as emissoras falaram: mas o que essa mulher está falando? Ninguém entende o que ela está dizendo. Faltou o quê? Prudência. Faltou prudência. Eu estou fazendo uma oração. Aí, o que Paulo fala é que o profeta, ou o cristão, tem que ter o domínio próprio. Ele tem que saber se ali ele pode falar em línguas ou não. O Espírito não me vem de forma abrupta e que eu não consigo controlar. É isso que Paulo fala. Tem que ver o ambiente que eu estou. E ela ali, ela foi ingênua. Ela foi extremamente ingênua. E por causa disso, as pessoas caíram matando. Eu lembro no dia seguinte, as matérias de Globo e todos os jornalistas, falando: ela falou numa língua que ninguém entende, ela é maluca. Não era maluca, ela estava sendo usada por Deus
Estava orando pelo ministro, que é cristão, né? Ele é um pastor, estava orando por ele, e começou a falar em línguas estranhas. Pessoal, pelo amor de Deus, tem um monte de macumbeiro, um monte de idólatras, de tudo quanto é religiões, falaram, essa mulher ela é louca, escandalizou. E isso acontecia na igreja de Coríntios de maneira generalizada, amém? Então, é por isso que Paulo escreve. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O procedimento no culto cristão. É o item 3 que nós estamos aí, né? Esse texto dá-nos uma ideia do capítulo 20, versículo 26 até o 40, quando nós lemos, dá-nos uma ideia desenvolvida da adoração pública na igreja primitiva. Contudo, não parece que Paulo tinha a pretensão de estabelecer uma norma universal para o culto cristão. Na realidade, o propósito do apóstolo era corrigir os abusos cometidos na igreja de Coríntios. Mas há princípios que podem nortear o procedimento dos adoradores nos cultos que hoje oferecemos ao Senhor. O que Paulo escreve lá, vou explicar para vocês. Ele fala como que deveria ser o culto. Eles estavam fazendo um culto que não era um culto aceitável para quem não conhece a Cristo. Para quem conhece a Cristo, tudo bem, poderia ser aceitável. Mas se viessem pessoas que não eram cristãs, era uma aberração. E aí Paulo fala, tem um modelo para culto. Um modelo, eu estou querendo dizer, de um modo geral. Tem uma sequência, como é que usa a palavra, Marquinhos? Não é teologia. É a metodologia do culto. A liturgia. A liturgia do culto. Essa é a palavra, é a ordem do culto. Então aqui Paulo dá um exemplo aqui, ó. Quando a igreja se reunia, qualquer um dos membros podia ter algo com que contribuir no desenvolvimento do culto. Um tem salmo. O que significa isso? Um vem e lê a palavra de Deus e explica aquilo que estava lendo. Os salmos nada mais são que canções e poemas escritos por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Um tem salmo, uma composição em versos do Antigo Testamento. Um tem hino. Ele faz o quê? Louva a Deus. Então tem palavra, tem hino e depois continua. O outro tem doutrina. Aonde que nós passamos a doutrina aqui na igreja? Quando nós pregamos. A gente prega o quê? Sobre o Zé Roberto, sobre o Fernando? Não, a gente prega sobre a palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ouviram de Jesus e o que eles escreveram. Então Paulo fala, olha, não tem uma metodologia, mas tem uma sequência que vocês podem seguir para oferecer um bom culto a Deus. Um traz uma palavra, um salmo, outro canta, louva, e outro traz aqui uma edificação sobre a palavra, explica a palavra, dá a doutrina, explica o que a Bíblia fala, o que eu devo fazer como cristão, o que eu não devo fazer como cristão. Nada mais é do que a teologia dos apóstolos. O que eles receberam de Cristo é passado. O próprio Tiago fala que a igreja não deveria fazer outra coisa a não ser buscar a teologia, a doutrina dos apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, a carta que ele escreve, quando você lê, ela tem um capítulo apenas, e ele fala sobre isso. Vocês têm que seguir a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o que eles aprenderam durante 3 anos de Jesus. Eles deviam retransmitir o que eles aprenderam. Essa é a doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Muito bom. A maneira de tornar uma profecia, deixa eu ver aqui. Um ensinamento que ilumine o significado da palavra, esse traz revelação. A maneira de tornar uma profecia mais clara e compreensível. Outra língua, uma mensagem anunciada numa língua não conhecida de grande parte ou maioria da congregação e por isso seguida de interpretação. Ele está dizendo também, pode ter profecia na igreja. Paulo não era contra a profecia, desde que houvesse interpretação da profecia. A pessoa só trazendo a profecia e falando e ninguém entendendo nada, Paulo, pode parar com isso. Fique calado. Profecia tem que ter interpretação. A pessoa tem que entender o que Deus quer falar. Então essa é uma sequência, pode ter profecia nos cultos. Qual é uma forma hoje que a profecia é feita no culto? É na pregação. É a palavra de Deus exposta, explanada. Essa é a profecia atual.
Coerência. Nós estamos no capítulo 2. Estão seguindo aí na revistinha, capítulo 2? A coerência. Paulo sugere a ordem e o limite para o caso de alguém falar em outra língua no culto e também profetizar. Está no versículo 27. Vamos ler comigo. Você que está em casa aí, abre no versículo 27. Olha que Paulo fala. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito, quantos? 3. Um de cada vez, não 3 ao mesmo tempo. Você já foi em algumas assembleias, já foi em algumas igrejas aí? Então, é o que aconteceu na igreja de Corinto. A gente fala, puxa, mas isso foi escrito por Paulo. Mas ainda tem igrejas que têm que aprender a doutrina dos apóstolos hoje. É proibido falar em língua estranha no culto? Não, não é proibido, mas tem que ter uma sequência. Um pode falar, 2 pode falar, 3, mas nunca ao mesmo tempo. Olha que coerência de Paulo, clara aqui na Bíblia, claríssima, né? Não ao mesmo tempo. Muito bom. Além disso, enfatiza a necessidade de haver intérpretes. Você fala em línguas, Zezé fala em línguas, mas tem que ter interpretação. Alguém tem que interpretar, ou ela mesma ou outra pessoa. Amém? Muito bom. No caso de haver outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, o que significa que pode falar ao mesmo tempo. Além disso, enfatiza a necessidade de haver intérpretes. No caso de haver profecia, está no versículo seguinte, aí o 29, vamos ler lá o que fala. Tratando-se de profetas, olha lá, falem 2 ou 3, e outros julguem com zelo tudo que foi dito. Pode haver profecias aqui na igreja, mais de uma pessoa pode profetizar. E as outras pessoas julgam a profecia. Você vai falar, mas eu julgar a profecia? A palavra de Deus diz que nós devemos julgar. A profecia, se é de Deus, é da carne. Porque o profeta está sujeito à carne dele. Então tem que ser julgada. Se vem da doutrina dos apóstolos. Se é o que foi ensinado por Cristo. Se for, amém. Se não for, descarta. Amém? Olha que legal. Muito bom. Que mais aqui? Outro julgue, no versículo 30. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Se alguém está trazendo a profecia e outro está sentindo que vai trazer a profecia, cala, senta, domina o teu espírito. Fala, eu não tenho domínio do seu espírito. Mentira. Nós temos que ter o domínio próprio. O Espírito Santo nos dá fruto do Espírito, de Gálatas. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então você pode segurar a tua onda e esperar a tua hora de falar. Você vê que bagunça que era a igreja. Como é que era o culto. Para Paulo escrever isso e deixar registrado. E os irmãos estavam se achando melhores do que os outros. Mais santificados do que aqueles que não falavam em línguas. Julgando-se a si mesmo. Se ensoberbecendo, eu falo em línguas, a irmãzinha lá não fala, eu sou mais santo do que ela. Paulo fala, não é um dos dons principais. O melhor é que você busque a profecia, porque você edifica toda a igreja, não a si próprio. Então o dom de profecia é superior ao de falar em línguas. Amém. Capítulo 14 é mais ou menos isso. Fala sobre o domínio próprio. Veja capítulo 3 aí, ó. Domínio próprio é a parte do fruto do Espírito, portanto não agrada a Deus que um culto lhe seja oferecido sem essa marca. Note-se como é preciso haver o controle próprio no culto. O culto tem que ter controle. Por que nós não deixamos que crianças corram o tempo todo no culto? Por que nós não deixamos que às vezes uma pessoa embriagada fique aqui falando, atrapalhando o culto? Porque isso tudo são artimanhas do diabo, para que você desvie a palavra de Deus. As pessoas têm que estar atentas no culto, para de maneira racional ouvir a palavra e aplicar na sua vida. E não é diferente com o falar em línguas e com o dom de profecia. Então tem que ter coerência, tem que ter a liturgia tem que ser muito bem feita e assim por diante. Isso não é ser ortodoxo. Veja bem, Paulo não tinha nada de ortodoxo, né? Se tinha uma coisa que Paulo não era ortodoxo.
Paulo fazia coisas do arco da velha. O homem não alisava nada, mas ele falava que tinha que ser tudo com sequência, com uma ordem, coisa ordeira. Se é de Deus, tem que ter paz. Por isso o culto tem que ter ordem, o culto tem toda essa sequência, né? Note-se que é preciso haver o controle próprio do culto. Fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Por exemplo, você está cheio do Espírito Santo, Deus está edificando a tua vida, você está falando em línguas, fale-se para si próprio, você não precisa falar em voz alta. Quantas vezes nós não oramos em casa, oramos na nossa cama, oramos no banheiro, oramos tomando banho, que a gente começa a falar em línguas? Você está sendo edificado, e você não precisa gritar para o teu vizinho ouvir você falar em línguas. Quantas vezes você não fala em línguas orando, dirigindo? Quantas vezes eu não me peguei na estrada falando em línguas e eu estou dirigindo? O meu espírito está sendo edificado. Mas eu não preciso falar se tem outra pessoa me acompanhando no carro, que não é cristã, etc. Então é isso que é interessante. Na lição ele trata disso de uma maneira bem simples e bem direta. Fique calado consigo mesmo e que Deus, o que dá a entender que o falar em línguas não é o resultado de um impulso irresistível do Espírito. Está em 1 Coríntios 14, 32. É algo que você consegue controlar. Olha lá, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Talvez poucas vezes as pessoas tenham ensinado isso para nós de maneira tão clara. Mas Paulo aqui ele esclarece de maneira bem direta. Se, porém, vier revelação ao trem, cale-se o primeiro, o que significa que o orador, talvez alguém indicado, deve ceder a oportunidade a outro profeta. Paulo, para ser coerente com a primazia que dá o dom da profecia, anunciar a mensagem de Deus, acrescenta, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Paulo não era contra falar em línguas, Paulo não era contra trazer profecias no culto, mas desde que houvesse uma liturgia correta. Amém, irmãos? É bem claro, bem direto, ele está deixando isso de uma maneira assim explícita, né, para aquele povo de Coríntios. Também o dom de profecia não é uma compulsão irresistível do Espírito. A profecia é um meio de Deus, iluminar o homem, mas o profeta pode controlar-se a manter em silêncio. Ou esperar o momento adequado para transmitir a mensagem. Aqueles que são profetas, que têm o dom de profecias, por exemplo, minha esposa tem o dom, já traz profecias, tem o momento certo de trazer a profecia para a pessoa. Às vezes é uma profecia que você não pode falar em público, é algo para uma exortação, é algo íntimo. Você não precisa expor a pessoa, você escolhe o momento adequado. O Espírito Santo te dá esse discernimento. Por isso que Paulo fala, nós temos que usar a mente, não apenas a nossa alma, o nosso espírito. Amém? Olha que lição importante. O dom de profecia não é uma composição irresistível. A profecia é um meio de Deus iluminar o homem, mas o profeta pode se controlar, se manter em silêncio ou esperar um momento adequado para transmitir a mensagem. Se os participantes do culto não têm domínio sobre o próprio espírito, promovem confusão, o que contraria o caráter de Deus, que é de paz. Está no versículo 33, você pode ler aí. Porquanto Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Irmãos, como seria bom que todas as igrejas seguissem essa orientação de Paulo. Quantos escândalos nós evitaríamos, quantos escárnios, quantas coisas seriam evitadas, se nós não fizéssemos o que os irmãos de Coríntios faziam. Um culto sem ordem, um culto... Eu já participei de cultos que tinha 50 pessoas em cima do púlpito. Isso não é culto. Isso não é culto. 50 pessoas, para quê? Quantos vão falar? Um? Então não precisa ter 50 lá em cima do púlpito. Isso não é racional. Isso não é liturgia adequada. Então existe uma série de coisas que nós praticamos de errado ainda hoje. Por isso que essa palavra de Paulo, ela é válida, não só para a igreja de 2000 anos atrás, lá em Corinto, mas ela é válida para nós no dia de hoje. Porque Deus, ele fala aqui no versículo 33, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Que coisa bonita, né? Estamos terminando aí, chegamos no último tópico.
Chegamos aí na última partezinha, que é tão importante quanto o restante. Que Paulo fala sobre o respeito. No capítulo 14, no versículo 33 e 38, Paulo fala sobre as mulheres. Paulo não está ensinando nesses versos que a mulher não tem voz na igreja. Mas as mulheres de Corinto não se comportavam adequadamente na igreja. Elas talvez estivessem inquirindo os seus maridos na hora do culto, perguntando, exortando, falando coisas para o marido. E aí Paulo fala, não é a hora de você falar, fale em casa com o seu marido. Não é que Paulo está falando para as mulheres calar a boca no culto. Não é para que as mulheres não pudessem orar em línguas. Não é para que as mulheres não pudessem ser profetas. Mas é que elas agissem com ordem e decência. E muitas pessoas interpretam esse texto falando, não, Paulo era contra as mulheres não podiam falar no culto. Não é isso que Paulo está falando. É que as mulheres, lembre-se, os irmãos de Coríntios, a maioria deles vieram do paganismo, vieram da idolatria. A igreja de Coríntios era uma igreja que a grande parte dela era formada por idólatras. Lembro das práticas sexuais, os maridos faziam sexo com as prostitutas do templo. Existia mais de 1000 prostitutas do templo. Era algo normal para eles. Paulo falou, opa, pode parar. Vocês faziam isso antes de conhecer a Cristo, agora não pode mais. E da mesma forma, as mulheres, elas não tinham a doutrina que tem que ter a mulher. Paulo não está falando que a mulher tem que ser escrava do marido, tem que calar a boca, só abrir a boca em casa. Não, é que aquelas mulheres não sabiam se portar na igreja. Está claro isso? Isso, se você lê em casa esses versículos, do 33 em diante, até o 38, está falando isso. O que aqui condena é o comportamento vergonhoso de algumas mulheres casadas na igreja de Corinto, que precisava de controle, como se fazia em todas as igrejas dos santos. O princípio da submissão ao marido estava sendo transgredido e a lei de Deus desobedecida. Isso ocorria quando a mulher interrogava em público o próprio marido, provavelmente causando-lhe certo constrangimento. Era melhor nesse caso que ficasse calada na igreja e tirasse dúvidas da sua casa. Amém? Então aqui, só para especificar isso, deixar bastante claro, é que Paulo não estava condenando as mulheres a não falarem na igreja, não, mas que elas não fizessem escândalos na igreja, não escandalizassem. Isso é muito importante. E no final ele fala que os irmãos de Corinto se achavam mais santos do que os outros, porque Paulo, ao escrever essa carta, principalmente a segunda carta de Coríntios, ele defende o seu apostolado, porque os irmãos lá questionaram se Paulo deveria ser apóstolo ou não. Então Paulo fala assim, vocês são mais santos do que os outros, das outras igrejas? Paulo dá essa cutucada direta, de leve. Vocês são mais santos do que os outros? E fala que nós temos que tomar muito cuidado quando nós achamos que só nós somos certos e toda a igreja restante é errada. Isso é um erro brutal. Nós não devemos cometer esse erro. O crente verdadeiramente espiritual aceita a autoridade daqueles que o Senhor coloca na sua liderança. Paulo foi colocado como pastor da igreja de Corinto. Mas na sua ausência, as pessoas começaram a se rebelar e muitos até começaram a questionar se ele era um apóstolo verdadeiramente. E aí Paulo, na segunda carta de Coríntios, ele faz a defesa do seu apostolado. E ele começa, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Aí você fala, mas ele não andou com Cristo 3 anos, mas ele viu Cristo face a face. É muito interessante isso. Amém? Então, o crente verdadeiramente espiritual aceita a autoridade daqueles que o Senhor coloca na liderança. Qualquer tendência de pensarmos que estamos certos, enquanto o restante da Igreja Universal está errado, é algo arrogante e perigoso. A decência e a ordem, para a gente terminar, os 2 últimos versículos, o versículo 39 e o 40, nós já estamos aí no término da aula. Versículo 39, vamos ler aqui. Deixa eu ler para vocês. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas estranhas. Não proibia, não é proibido falar em língua na igreja, não. Eu aqui na igreja, eu até estranho, porque nós falamos hoje muito pouco em línguas aqui na igreja.
Eu lembro quando eu vim aqui para a igreja, e eu vim numa igreja pentecostal, eu comecei a dar aleluia, assim, e as pessoas olhavam para trás. Quando eu comecei a cultuar 25 anos atrás, a igreja aqui era composta por pastor Manuel, a Lídia, que mal se ouvia ela falava baixinho, e os irmãos eram metodistas, tinha gente metodista aqui, e uma série de pessoas que eram bem tradicionais. E eu vim numa igreja pentecostal. Aí o pastor estava pregando, falava algo que tocava no meu coração, eu, aleluia! As pessoas olhando para trás assim para mim, o que esse cara está falando aí? Aí um dia eu falei, olha, desculpe, porque de vez em quando eu falo aleluia. Eu falei para a Lídia, ela falou, Zé Roberto, pelo amor de Deus, continua falando, porque aí a gente pode falar também. Hoje, você vê as pregações da Lídia, ela é eufórica para falar. O pastor Manuel, então, quem conheceu o pastor Manuel há 25 anos atrás, viu o pastor Manuel pregar hoje, fala, pô, não é o mesmo pastor Manuel, é outro cara. É outro cara. Mas por quê? Liberdade do Espírito. Amém? Isso é bacana a gente ver e pensar nesse tipo de coisa. Muito bom. Para a gente terminar aqui, o versículo 39, eu li para vocês, concluindo, caros irmãos, participai, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em línguas, porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Eu posso dar uma glória a Deus na igreja? Claro que posso, tenho que dar. Mas tem a hora certa de dar. Tem a hora certa. Eu não posso ficar dando glória a Deus sem parar aqui enquanto o pastor Fernando está pregando. Tem a hora certa. Se ele falar uma palavra que tocou meu coração, posso dar glória a Deus, ele não vai me proibir. Mas tem decência, tem que ter ordem. Tem que ter ordem no culto. E os irmãos de Corinto não tinham. Era uma igreja bagunçada. Cheias de dons, cheias. Todos os dons eles tinham, mas não sabiam como usá-los. Amém? Então, cada crente, conclusão, procure com humildade firmar a sua convicção acerca dos dons espirituais, não permitindo, porém, que tal confiança se torne motivo de conflitos desnecessários e improdutivos. Lembre-se, o caminho sobremodo excelente é o amor. Voltando ao capítulo 13 de 1 Coríntios, que foi dada a aula pelo pastor Fernando semana passada, muito mais importante é eu ter o dom do amor. Para que eu possa falar em línguas, eu tenho que amar. Para que eu possa profetizar, eu tenho que amar. Para que eu possa ser um bom hospedeiro de pessoas na minha casa, um bom, como é que a gente fala? Receptor, o dom de trazer pessoas para a hospitalidade. O dom da hospitalidade. Lembram-se dos primeiros capítulos de 1 Coríntios? Hospitalidade, dom do amor, dom de profecia, dom de mestre, dom de pastor, dom de auxílio, aquele que chega e dá a grana para aquele que está precisando, aquele que supre a necessidade daquele que está precisando de pão. Isso é um dom. Não são todas as pessoas que têm esse desprendimento de tirar o que é seu para socorrer um irmão. Isso é um dom. Isso é um dom. O dom de hospedar pessoas da sua casa, nem todos os têm. Deus dá para algumas pessoas. Lembre-se de Maria, eu gosto sempre de falar de Maria, a mãe de João Marcos, onde estavam reunidos lá as pessoas e foram batizadas com o Espírito Santo. Ela era uma mulher riquíssima, tinha uma casa grande, e no segundo andar cabia mais de 120 pessoas. Ela abrigou durante 10 dias os discípulos de Jesus, as suas mulheres e com certeza alguns filhos. Durante 10 dias, eles oraram no cenáculo, na casa dela, na sala dela, no segundo andar da casa dela. Ela serviu, Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, nesse mesmo cenáculo. Ela emprestou a casa para Jesus cear com os seus discípulos. Mas isso todo mundo fazia? Todo mundo abria a casa para os seus discípulos? Crente come para caramba. Você abrigar um crente em casa, precisa ter comida para ele. Não bebe, mas come muito. Mas pessoas têm essa hospitalidade, têm esse dom, e não sente-se sobrecarregada com isso. Maria tinha esse dom, era uma mulher riquíssima, e ela abria a casa, a igreja se formou ali, lá em Jerusalém. A mãe de João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, que era primo de Barnabé. Ela tinha o dom da hospitalidade. E existem inúmeros dons. O Fernando assistia a aula pela internet, ele falou inúmeros dons que existem. Mais de 20 dons.
O dom de você cantar, o dom de você tocar, o dom de você ensinar. Não são todas as pessoas que têm o dom de ensinar, o dom de pregar, o dom da profecia, o dom de línguas. São dons, dom de pastorear. Nem todas as pessoas têm o título, mas não são pastores. Tem o título, a gente faz o curso e a gente recebe um diploma, mas nem todas têm aquele sentimento de pastor, não tem aquele prazer em cheirar a ovelha. Não adianta ser só o teu título, o teu estudo. Eu preciso ter o dom de sentir prazer em cheirar uma ovelha, mesmo quando ela está fedida, mesmo quando ela está cheia de lama, cheia de carrapicho. Mas se eu sou pastor e eu tenho o dom de pastorear, ela chega comigo, essa ovelha fedida, cheia de lama, cheia de carrapicho, e eu cuido dela, eu aguento. Mas nem todas as pessoas têm esse dom, o dom de ensinar. Você pode ser pastor, mas talvez você não tenha o dom de ensinar. Ou você pode ser pastor e ter o dom do pastoreio e o dom de ser mestre. Paulo foi um dos maiores exemplos disso. Paulo era um excelente pastor e não existia o melhor mestre. Por quê? Ele estudou aos pés de Gamaliel. Era capacitado, sabia ensinar. Amém, irmãos? Que a gente então possa sair dessa noite, aos irmãos que estão assistindo em casa, que você possa ter entendido essa mensagem. Agradeço ao Nani, que nos ajuda aí na transmissão. Você tem aqui as pessoas que estão assistindo, é isso, Nani? Obrigado, filho. Nós temos aqui em casa a Ruth Alves, que está assistindo. Ela está dando a paz do Senhor a nós, aos irmãos que estão aqui. O Igor, o Sônia Santos também está. A tua cunhada, né? É a sua cunhada, a cunhada do Nani. A Mariana está assistindo lá na casa dela, o marido. A Paula Ferreira Gonçalves também está assistindo. O Nádio está assistindo em casa. A Rita está tendo aula de batismo lá com o pastor Fernando. A Letícia está assistindo lá na casa dela. O Roger está assistindo em casa. E outros irmãos. O Roger pede oração para a sua família. E nós vamos orar. Fica de pé, vamos orar. Nós temos muitos motivos para orar. Espero que você tenha entendido a lição. Ela é simples, mas ela é profunda. É uma lição simples demais. Todos aqui podem entendê-la, mas aqueles irmãos estavam fazendo coisas erradas. E talvez nós estejamos fazendo algumas coisas erradas. Eu quero o dom de falar em línguas. Busca primeiro o dom de profecia. Você vai edificar muito mais a igreja do que você falar em línguas. Sim. Uhum. Sim. Amém. Amém. E Paulo ensina à igreja de Coríntios que nós devemos buscar os dons. Busque o dom. Busque aquele dom que Deus quer dar para você. Talvez Ele queira dar o dom de línguas, mas talvez Ele queira dar o dom de profecia, que é melhor do que o de línguas. Que você, além de edificar a sua vida, você vai edificar a vida de todos os irmãos que estão na igreja. Então, busque os dons. Não é proibido falar em línguas, muito pelo contrário. E é ótimo falar em profecia. Está usando o dom que Deus te deu. Lembre-se, o dom não é teu. É o que Deus te deu. Use ele da melhor maneira possível. Não sinta orgulho. O que os irmãos de Coríntios, Paulo está recriminando, é que os irmãos tinham orgulho do dom que Deus havia dado a eles, e se achando superiores àqueles que não tinham. Talvez um irmãozinho lá não tinha o dom de línguas, mas tinha o dom de hospedagem, tinha o dom de auxílio, tinha o dom de pastorear, tinha o dom de qualquer outra coisa. São mais de 20 e poucos dons, mas não tinha o dom de línguas. E os irmãos se achavam superiores, olhavam, sabe? Olhava assim de ombro, sou melhor que aquele lá. Irmãos, lembre-se, o dom é Deus que te dá. Eu gosto de usar exemplos simples. Eu gosto de usar o exemplo do futebol.
Pelé, alguém ensinou o Pelé a jogar bola? Eu tenho certeza que não. Ele nasceu com um dom. Um dom que talvez ninguém mais tenha. Muita gente joga bem? Muita gente joga bem. Muita gente gostaria de jogar bem? Claro, todo moleque gostaria. Mas Deus deu para ele. Agora, se ele colocasse na cabeça que ele era melhor do que os outros por ele próprio, pobre, infeliz. Porque esse dom Deus deu para ele. Não foi ele que cultivou esse dom. Ele não aprendeu por ele jogar bola. Deus, ele nasceu com o dom. Tanto se fosse assim, filha, nós ficamos jogando bola toda a nossa vida. E a gente não chega nem aos pés, não é nem para desabarrar a chuteira dele, como diz o outro. Não chega nem aos pés. Por quê? O dom Deus deu a ele. Os dons que Deus dá na tua igreja, que dá para você, não é para você ser uma mulher, é para você edificar a igreja. Para que Deus te use para abençoar os irmãos da igreja. Amém? Vamos orar. Passei da hora um pouquinho, mas vamos orar. Nós começamos um pouquinho atrasados, mas graças a Deus conseguimos completar a lição. Deus, nós te louvamos. Nós te damos graças porque tu nos desse o privilégio essa noite de estudar a tua palavra. Como é gostoso estudar as palavras que foram inspiradas pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, como é bom ver Paulo escrever algo que não foi, que nasceu do coração e da mente dele, mas foi inspirado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, e que é útil até a igreja nos dias de hoje. Ajuda-nos a exercer esses dons, ajuda-nos a fazer a tua igreja prosperar, a tua igreja crescer, ajuda-nos a usar os dons que Deus tem colocado nas nossas vidas, na vida de cada um aqui. Abençoa os irmãos que pediram oração para suas famílias, abençoa aqueles que estão nos ouvindo em casa, e Senhor, fica conosco, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, nós Te louvamos. Obrigado por essa noite, nós Te louvamos e Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, vão em paz, até quinta-feira que vem, nós vamos estudar o capítulo 15 de Coríntios. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela presença. Obrigado, Nani.